partindo daí, eu queria que você tentasse fazer uma retrospectiva do que foi esse teu começo como atleta, como jogador de futebol. O meu começo foi um começo muito difícil, né? Porque eu saí de uma periferia onde eu não tive muitas oportunidades, né? Você é daqui de São Eu Paulo sou de São mesmo. Paulo, sou natural de São Qual Paulo, era o bairro? Zona Leste. E eu lembro que o meu sonho era ser jogador, só que eu me deparava com muitas coisas negativas, porque se eu fosse buscar uma pessoa de dentro de casa, por exemplo, que pudesse ser o meu incentivador, eu queria que fosse o meu pai, uma referência. Sim. E meu pai, na fase minha ali de pré-adolescente, foi a pessoa que foi ao contrário daquilo que eu queria ser. E o que me fez não desistir foi muita persistência da minha mãe, que também não era presente, porque tinha que trabalhar em 2 empregos e para trazer o sustento para dentro de casa. Éramos em 5 irmãos no meio da caminhada. Acabei perdendo uma irmã minha, que era o braço direito da minha mãe, ela veio a falecer. E foi assim um processo para mim muito difícil, porque eu tinha o sonho, só que o meu dia a dia era difícil. Com quantos anos é? Uns 12, 13, 14 Eu comecei a jogar na escolinha Pequeninos do Jockey com 9 para 10. Eu era muito pequeno, franzinho, minha mãe que me levava. Até Sim. ela me ensinou durante um ano pegar os 2 ônibus e o metrô, porque eu morava na Zona Leste e jogava perto do Morumbi, Jardim Colombo. Então, eu levava 2 horas para mim ir jogar no Pequeninos. E o Pequeninos eu eu treinava de sábado e jogava no domingo. Só que na quarta-feira era onde o treinador dava o treino para montar o time e para ter o jogo no fim de semana. Só que eu Sim. não conseguia ir de quarta, porque era muito longe, senão ia chegar muito tarde, minha mãe não tinha como me levar. Eu ia só no sábado e voltava no domingo, porque o seu Guimarães, que é o presidente do Pequeninos, me levava para dormir na casa dele, ou os meus amigos. Então, No sábado pra domingo. no Você sábado dormia para na casa domingo, eu dos dormia caras. na casa dos meninos. Então, a minha caminhada no processo para ser um jogador, ela foi uma caminhada muito difícil, porque nessa minha trajetória, Sim. eu não tinha condições, não tinha chuteira, não tinha tênis, eu não tinha dinheiro da condução, porque pegar 2 ônibus, metrô, custa. E quando faltava esse dinheiro, minha mãe tinha que pedir emprestado. Bem na fase ali de transição ali, dos 12 até os 14 anos, foi a fase mais difícil, porque foi quando a minha irmã faleceu e meu pai saiu de casa. Então foi um processo que eu sonhava, mas as condições, o que estava em minha volta era muito Sim. difícil. E aí eu comecei a minha caminhada no Pequeninos. E quando chegou na fase ali de pré-adolescente, foi quando eu tomei a decisão de falar para minha mãe, poxa, pai saiu de casa, a Rejane faleceu, eu vou ajudar a senhora agora. Então eu desisti do meu sonho. Virei para minha mãe e falei, mãe, eu vou agora, eu não quero mais esse negócio de jogar. Você tinha muito claro na tua cabeça que você queria ser jogador de futebol Muito já claro. nessa idade? Já muito claro, Denilson. Eu tinha isso muito claro. Por Eu mais ima- que eu eu imagino- que eu encontrava muitas dificuldades, mas Sim. eu tinha essa clareza. Eu imagino muito. que você se sobressaía já, porque você sempre foi um cara muito habilidoso, né? Então eu imagino que já nessa época, não sei se você já ouvia de professores, técnicos ou até de companheiros, tipo assim, essa canhotinha. Leva jeito. É diferente, hein? o que me impulsionava o que me impulsionou foram 2 coisas. O feedback dos pais, dos meninos que jogavam, e minha mãe, que era muito persistente. O feedback qual que era? Minha mãe que me levava no sábado e ela, por ser mulher, a maioria homem, os Sim. pais levavam os meninos, deixava lá, se trocava, e os pais iam pro bar. Aí lá tomava a cerveja, Sim, sim. o negócio, e ficavam conversando. Os pais, minha mãe, como era mulher, ela me deixava e ficava no canto. E aí, no canto,
olhando eu jogar, eu treinar, ela escutava os pais dos meus amiguinhos falar, poxa, tá vendo aquele neguinho ali, camisa 11? Eita. Aquele ali é bom jogador, vai dar trabalho. Porque minha mãe não entendia muito de futebol, então Sim. era o feedback dos outros. Olha que E aí, loucura. quando eu ia disputar campeonato, eu me destacava, ganhava sempre chuteira de melhor jogador, medalha de melhor jogador, e isso tudo foi incentivando a minha mãe em persistir em mim, por mais que eu tinha muita dificuldade na questão financeira, de apoio. Sim. Então, foi muito por isso que, por conta do feedback dos pais e por eu jogar as competições e me destacar, que foi sempre despertando na minha mãe o desejo de investir em mim. Investir no sentido de tirar a mistura de dentro de casa, porque ela não tinha muita condição financeira. Então, investir em mim, o que seria? Era trocar um quilo de carne pelo meio quilo de sardinha, porque ela tirava da carne, comprava a sardinha e sobrava um dinheirinho para mim treinar. Então, esse era o investimento da minha mãe. E você falou em 5 irmãos. 5. Perdeu uma irmã. Um irmão, e uma irmã. Esses outros irmãos te apoiavam? São mais velhos, mais jovens? Mais velho. Eu tinha o caçula. Eu tenho o caçula, que é o Ailton, o Kiko. Sim. Depois eu e a minha outra irmã, que é a Andréia, e meu outro irmão mais velho. Nenhum foi pro esporte. O Robson, o meu irmão mais velho, ele só não foi não jogou, porque ele, como era mais velho, ele foi trabalhar antes que eu. Mas ele, o Robson, todo mundo onde eu morava falava que era melhor que isso. Sempre é, né? Sempre tem um irmão também, que joga mais. Sempre, cara. Sempre tem essa história, cara. Sempre tem alguém, meu irmão era melhor. Meu irmão era melhor que eu. Mas eu acho que ele era mesmo, porque eu cheguei a jogar com ele, eu pequenininho, ele jogava nos times lá da minha quebrada, e todos os times queriam levar ele pra jogar no time... Canhoto também? Isso, ele era ambidestro, pô. Ambidestro? É ambidestro, ele batia com as duas. E ele... Não, ele era embaçado. E ele, Denilson, eu lembro que, mano, os times da quebrada brigavam pra levar ele pra jogar no time da... E os times que levavam ele pagavam um dinheiro pra ele por jogo. E aí ele ia jogar no time que pagava. Eu, pequenininho, eu sempre via... Sim. E cheguei a jogar com ele um pouquinho, eu molequinho jogava, ele jogava muito. Quando você falou pra sua mãe que você ia parar pra ajudar, trabalhar, qual que foi o posicionamento da sua mãe? A minha mãe assim, ela ficou meio assim, né? Ela ficou meia... Deu uma balançada. Deu uma balançada, minha mãe deu uma balançada. E aí eu falei pra ela, eu vou procurar emprego, porque... tem muitas empresas que, na minha época, estavam procurando office boy. Eu lembro que, na época, minha mãe comprava sempre um jornal, que, se eu não me engano, não era o Globo, era um Jornal da Tarde, alguma coisa assim, que, no fim de semana, aparecia muitos anúncios de emprego. E na minha escola tinha muitos moleques que já trabalhava de office boy. E aí eu falava, mano, eu quero ser office boy, porque fulano, quando chega na escola, ele tá sempre com uma roupa diferente, uma roupa diferente. Eu também quero isso também. Negócio, office boy é negócio. Então ele deve ganhar bem, tem sempre um tênis novo, tá sempre com uma calça diferente. Não é personagem de desenho que nem eu, porque eu era meio personagem de desenho. Assim? Personagem de desenho é que você sempre ia pra escola com a mesma roupa, mesma camisa, mesma calça. Tipo o Pato Donald, não tira aquela camisetinha. Não, você não sabe, Chico. Personagem de desenho. Personagem de desenho. E aí que eu falei, mano, pra mim parar de ser personagem de desenho... Só que sempre eu tinha uma estratégia assim, aí, pra mim parar de ser personagem de desenho na escola, o que eu fazia? Minha irmã mais velha trabalhava, comprava umas roupinhas diferentes. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma camisa dela diferente
e eu já tinha usado na semana, eu pegava e ia até o Valdeci, que o Valdeci era o cara que sempre arrumava uma coisa diferente, de roupa, essas coisas, fazia uns rolos, e eu falava, Valdeci, ô Valdeci, essa camisa aqui, mano, é da minha irmã, E aí? me descola uma outra aí da HD, na época a marca da época, não sei se HD? você lembra, Lógico, HD, eu lembro. essa aqui é um bongo, segura essa da um bongo, me dá da HD, que eu vou pra escola, Aí você trocava. eu trocava com ele, mano. Entendi. Aí teve uma vez que a minha irmã chegava do trampo à tarde e ela tava passando na rua e ela viu a camisa dela com o Valdeci. Ah, ela não sabia do rolo que você fazia, entendi. Até então, dei a camisa dela com o Valdeci. Ela virou, chegou em casa e falou: mano, você tá me tirando? O que a minha camisa tá fazendo com o Valdeci? Tá vendo essa aqui que eu tô usando? Então. Eu virei e falei: ô Nico, mano, eu não tô sabendo de nada. Vai perguntar pro Kiko, porque deve ter. Aí jogou pro outro irmão. Ai, Zé. Meu Deus Aí do céu. colava essas histórias. A camisa dela, ela olhava, e aí chegou uma hora que não tinha mais como fazer isso. Eu falei, mano, preciso trabalhar. E fui e peguei o endereço e fui até uma empresa que tava contratando office boy. E fui, fiz minha ficha, tudo lá. O pessoal gostou de mim. E aí eu comecei a trabalhar de office boy, jovem aprendiz na época, O que office você boy. fazia? Pagava conta, eu entregava umas E eu tava mercadorias? felizão lá nesse processo que eu parei, que eu falei pra minha mãe, e eu tava felizão porque eles me admitiram para fazer uma experiência durante 3 meses. Vamos fazer uma experiência durante 3 meses com o garoto e vamos ver como é que ele sai. Não tem experiência de office boy. 3 meses, eu trabalhava numa empresa de datilografia. Eles faziam cartucho para máquina de escrever. E aí, no período, eu tinha 1 hora de almoço e eles me davam meia hora a mais para me ensinar a datilografar. Então, eu tinha esse aprendizado dentro da empresa e eu trabalhava de office boy e eu entregava cartucho em outras empresas. Eu levava os cartuchos para as outras empresas. Então, como eu já tinha, assim, eu aprendi com a minha mãe a dinâmica de pegar o ônibus, quando não tinha dinheiro, eu já descia por trás rápido, porque não tinha dinheiro. Na época, você entrava por trás e saía pagado e saía pela frente. Isso. Então, como eu entrava por trás já dava um miguezinho ali, ficava ali atrás, e esperava abrir, já dava o gato e pulava, porque às vezes eu não tinha dinheiro, então tinha que dar esse gato. Então, no fundo, o cobrador já sabia, né? Já tava ligado. Isso, que eu ia dar o gato. Só que eu era rápido, eu tava rapidinho. Era o time. Ligado, entrou, né? Antes da porta fechar, eu bufei o gato. Então, era rapidinho. Eu era rapidinho. Entendeu? Então, no dar o gato, eu ganhava 2 coisas. Ganhava no tempo e ganhava também no dinheiro, que eu não pagava e sobrava uma coisinha a mais. Então, eu tava felizão. E eu entregava as coisas rápido na empresa e já terminava meu serviço rápido. Durante esses 3 meses, não deu nem 3 meses, deu 2 meses mais ou menos, o meu patrão me chamou e falou: cara, a sua produção tá bem legal, a gente traz sua carteira de trabalho, que a gente vai assinar sua carteira de trabalho, a gente vai te dar o ticket refeição e o vale transporte. Aí eu falei, mano, 2 meses, legal, hein? Fiquei benzaço, felizaço. Nesse período de 2 meses e o futebol na cabeça? Como é que Não, tava? futebol só jogava de fim de semana Na várzea. Na várzea, só de fim de semana, brincava. felizão, só brincava felizão.